Olá pessoal, estamos começando mais um Eu Sou e no episódio de hoje nós falaremos sobre um assunto que infelizmente está muito em alta nas mídias, que é a violência nas escolas. E para nós falarmos sobre o tema, nós trouxemos pessoas que entendem do que vão falar, que são os professores Fernanda e João. A Fernanda, professora de ensino médio, assim como o João, e ela também dá aula numa universidade. E a Carol, que é psicóloga e vai contribuir com o nosso bate-papo. Bem-vindos. Obrigado. Obrigada. Eu quero começar com vocês dois que estão aí passando por esse problema borbulhando, né, nas mídias e acredito que também no ambiente escolar. Primeiro eu quero que vocês se apresentem, vamos começar com a Fernanda. Eu sou a Fernanda, estou na educação há mais de 10 anos, trabalho com redação no ensino médio, no ensino superior também, trabalho com texto, então a minha função é a palavra, trabalhar com a palavra. Muito bom. Eu sou o João, trabalho com ênfase no ensino médio, sou professor de História. Gosto muito dessa profissão porque, assim como a Fer e a Fer sabem bem do que eu falo, nós temos nesse ramo a chance de transformar o ambiente que nós vivemos, mas infelizmente hoje a gente percebe que as coisas estão caminhando para um lado obscuro da força, né? E acho que é importante e agradeço, além do mais, a oportunidade de vir falar sobre isso. Acredito que quanto maior o leque de pessoas que nós pudermos levar esse recado, acho que cada vez isso é mais gratificante para nós, enquanto professores, e importante para a sociedade como um todo. Obrigada, João. Imagina. Carol? Eu sou a Carol, sou psicóloga há 9 anos. Atualmente eu atuo na clínica e em psicologia educacional também. Interessante, gente. Vocês viram que a gente está aqui com o pessoal realmente de peso para a gente abordar tantos acontecimentos bizarros, né, que nós tivemos nesses últimos meses, esse ano de 2023, que deixou toda a sociedade estarrecida, né? Com tanto absurdo, com tantas perdas, vidas de crianças, né, de professores, e toda essa insegurança e esse conflito em que se vive dentro do ambiente escolar e também fora dele, né? Eu quero saber de vocês como que vocês acreditam que os professores podem contribuir e identificar precocemente, inclusive, dentro da sala de aula ou no ambiente da escola, que a gente possa diminuir esse problema e instruir os jovens a ter um pensamento crítico, a conseguir identificar o que é certo e o que é errado e seguir no caminho do bem. Bom, acredito que trabalhando na área da redação, sempre falo para os alunos que a redação é a parte da prova que você é mais humano, né? Você coloca seu ponto de vista, que você coloca as suas crenças e sempre respeitando o outro. Então, acho que o princípio da aula da redação é esse, o respeito ao próximo, né? A questão de pensar a Constituição como um direito de todos. Infelizmente, o que a gente tem vivenciado é que a escola ela acaba sendo um microcosmo da sociedade. Então, todas as diferenças, as indiferenças, as discriminações, elas acabam acontecendo nesse ambiente, mas com certeza é um reflexo de fora, né? Infelizmente. Então, quando a gente vê um caso ou outro de um aluno sendo racista com outro, por exemplo, casos de bullying, a gente faz nosso papel, a gente intervém ali naquele momento, mas eu não sei se é suficiente. Eu sinto hoje, assim, um pouco dessa insuficiência, sabe? Talvez por conta desses episódios, né, que tenham ganhado força, infelizmente, nos últimos dias, nos últimos tempos, mas acredito que falta um pouco desse amparo também, muitas vezes, né? Esse amparo psicológico para o professor. Porque fala-se muito de educação positiva, fala-se muito sobre o aluno ser protagonista da sua aprendizagem, que é muito bom, que, claro, é válido, mas eu não sei até que ponto nós estamos sendo amparados também dentro desse ambiente todo, né? Perfeito. E, João, quais são as principais causas da violência nas escolas, de acordo com a tua opinião? Bom, seguindo uma certa linha de raciocínio, tá? Uma linha que na verdade não é minha, sociólogos, inclusive um sociólogo francês aclamadíssimo, Pierre Bourdieu, ele fala sobre justamente a escola ser digamos que uma espécie de centro de redistribuição.
né? É justamente na escola onde o reflexo do social ele é desenvolvido. Porque se nós formos parar para analisar os discursos, as simbologias, toda a estrutura social, não tem como nós separarmos um fato pequeno, digamos pequeno, mas não relevante, ou melhor, não irrelevante, né? No caso, como a gente está vendo desse recrudescimento da violência no âmbito escolar, não dá para a gente analisar isso sem levar em consideração o ponto de vista estrutural. Ou seja, tudo que acontece no social, por menor que seja o fato, mais uma vez, não irrelevante, tá? Mas por menor que seja o fato, esse fato está intimamente interligado com uma estrutura. Ou seja, a estrutura, principalmente se a gente for analisar nos últimos 5, 4 anos, lembrando desde 2019, com um ataque gigantesco na escola de Suzano, se eu não me engano, salvo engano, 10 pessoas foram mortas. Enfim, esses discursos abusivos, essa bipolaridade, além do mais, a Carol pode falar melhor, mas essa violência psicológica que é realizada dia após dia, seja pelas mídias, seja na própria escola também. Às vezes na própria casa. Na própria casa, e além do mais, na casa, talvez o local onde são formadas as opiniões mais, digamos... Viscerais, sim, mas também radicais, sabe? Porque leva toda a questão do patriarcalismo, toda a questão da, digamos, do conteúdo orgânico daquilo. A criança pensar, eu tenho que ser assim porque meus pais são assim, e o reflexo que elas vão ser daqueles que ela passou, ou melhor, que ela cresceu observando. Então, eu acredito que se nós analisamos um fato hoje, nós percebemos que a sociedade anda mal, é porque primeiramente o indivíduo está mal. Então, devido seja essa violência psicológica da qual nós passamos, nós como adultos formados, se a gente olhar para isso, a gente já pensa quão difícil é lidar com tudo isso, essa bomba de informação que nós temos diariamente. Agora imagina isso para uma criança, ou um adolescente. Então, deveras, é verídico que isso são reflexos da estrutura como um todo, e que isso vai respingando em pequenos focos, seja num ataque a uma escola, seja numa invasão a uma comunidade, seja nos casos, por exemplo, de violência que nós podemos ver no norte hoje. Esses fatos vão respingando. O problema muitas vezes a mídia, os conteúdos midiáticos, eles tentam relativizar esses acontecimentos como fatos autônomos, que não isolados, que não têm relação com o todo. E isso é um problema, porque nós não conseguimos formar uma opinião estrutural sobre aquilo. Inclusive, tratando como fato isolado, nós também não conseguimos pensar em soluções eficazes para combater futuros problemas nesse tema, não é? Exato. Carol, quais são as principais consequências dessa violência no ambiente escolar? Ficaríamos aqui por muitas horas falando sobre essas consequências, que podem ser inúmeras, né? Mas dentre elas, ansiedade, depressão, que nós vemos cada dia mais chegar, né? No contexto clínico, por exemplo, eu tenho recebido cada vez mais pessoas ansiosas e depressivas em decorrência de violências sofridas em escolas, por exemplo, né? A idade dos meus pacientes tem diminuído, isso é muito triste, né? Muitas são decorrentes de bullying nas escolas, e essa violência, ela só, ressaltando o que eles já falaram, né? Ela é uma reprodução do que está acontecendo no macro, né? As crianças reproduzem o que elas veem em casa, o que elas veem no ambiente social delas. Então, a sociedade está adoecendo, as crianças estão levando essas doenças para a escola, né? E quando eu falo doença, não é só levando a ansiedade e a depressão, é a violência, é o preconceito, é o racismo, enfim, as violências, né? A sociedade está adoecida, portanto, as escolas estão adoecendo junto, né? As crianças estão adoecendo cada vez mais cedo. Então, aos 6 anos, uma criança sofre bullying, aos 12, ela pode estar planejando coisas horríveis, né? Como a Carol está dizendo, cada vez mais cedo essas crianças estão sendo submetidas a todos esses conflitos, né? Que muitas vezes se iniciam
dentro de casa e pela própria falta de estrutura da família, isso acaba se proliferando para a sociedade como um todo e sendo tão prejudicial. E tem uma pergunta que a gente precisa fazer: como a gestão escolar pode combater a violência nas escolas? E eu acho que a gente tem inúmeras possibilidades disso acontecer. Uma delas, eu penso que é identificar de uma forma precoce se um aluno tem certa tendência a cometer algum ato desse tipo. Vocês acham que isso é possível? Fatores de risco precisam ser analisados desde muito cedo, desde 0 anos, na creche, né? Então a gente precisa intervir desde o nascimento dessas crianças. Então, crianças que estão na creche, por exemplo, elas já devem ser observadas, elas já devem ser acolhidas, elas já devem ser cuidadas para que lá na frente elas estejam fortes o suficiente e conscientes do papel delas dentro da escola, dentro da casa, porque existem muitas famílias totalmente desestruturadas, mas se essas crianças encontram na escola um ambiente acolhedor, profissionais bons, que vão dar o apoio emocional ali mínimo, né, que os pais às vezes não conseguem dar por falta de tempo, por falta de informação, de instrução, ou por falta de vontade mesmo, né, nesse ambiente escolar ela pode encontrar um apoio, né. Então, no meu trabalho como psicóloga escolar, eu tenho lutado por isso. Treinar os funcionários, as educadoras, as gestoras, para ter esse olhar cuidadoso, acolhedor e atencioso para esses sinais que podem chegar para a escola de violência, né? Seja ela uma marca física ou um comportamento disfuncional ali que a criança apresenta, a gente já começar a intervir desde então. Posso Interessante. complementar? Claro que pode. A Carol está dizendo que é uma sementinha que ela planta muitas vezes que vai ser levada à família e fazer com que essa família pense de forma diferente, né? E haja de forma diferente. Pois não, Fer? Com certeza. Tem uma filósofa alemã, a Hannah Arendt, que ela diz que os atos de violência eles são praticados por aqueles que não têm a sensação de pertencimento. Então, tudo isso acho que é muito importante, que leva, né, a criança, desde muito pequenininha, a ter essa sensação, né, de acolhimento, pertencimento, e ela não vai praticar esses atos. Com certeza, faz muito sentido. Perfeito. Gente, o primeiro bloco está acabando, a gente está gravando hoje aqui na Faculdade do Vale, e a gente vai para os comerciais, e na sequência, a gente continua aqui com o nosso bate-papo. Vamos entrevistar também 2 alunas do ensino médio que vieram contribuir com o nosso assunto hoje aqui. Quero agradecer o João e a Fernanda que tanto colaboraram e enriqueceram o nosso tema de hoje. E a Carol vai continuar com a gente. A gente volta já já.